Olá pessoal, este é o podcast Tendências em Educação em Ciências e Matemática, no qual são abordados assuntos relacionados aos temas de pesquisa da área e suas relações com a escola. Buscamos aqui aproximar a pesquisa e a prática. Neste episódio, eu, Tobias Espinosa, professor de Física do Instituto de Matemática, Estatística e Física da Universidade Federal do Rio Grande, e meu colega Lucas Ogliari, professor de Matemática do mesmo instituto, conversaremos com o professor Charles Guidotti sobre o ensino por investigação. O Charles é licenciado em Física, mestre e doutor em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande. Atualmente é professor e nosso colega aqui no Instituto de Matemática, Estatística e Física da FURG, e também é professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas na mesma instituição. O tema abordado neste episódio movimenta pesquisas e práticas escolares no ensino de ciências, desafiando pesquisadores e professores a repensar as aulas de ciências. Então, para começar, eu acho que nós queríamos agradecer, né, Charles, a tua presença, ter aceitado o convite de participar do programa. É um prazer para a gente. E, assim, para começar, a gente queria que tu falasse um pouquinho sobre ti, sobre a tua história e como que tu chegaste nessa área de pesquisa em ensino de ciências, em particular, como tu te envolveu na linha do ensino por investigação. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Então, olá a todos e a todas. Inicialmente, agradecer o convite feito pelo Lucas e pelo Tobias e já dar os parabéns pelo projeto, né? Um projeto bem interessante de divulgação, principalmente da pesquisa em educação em ciências e matemática. E agradeço o convite. Então, como o Tobias falou no início, eu sou o professor Charles Guidotti, sou licenciado em Física, com mestrado e doutorado em Educação em Ciências. Bom, eu me aproximo da temática, né? Na verdade, eu me aproximo da ideia da investigação, né, do termo investigação, vamos dizer assim. No final do meu mestrado, no mestrado eu trabalho com a ideia de pesquisa sobre as tecnologias de informação e comunicação na formação inicial de professores. E ali na pesquisa, um dos resultados que eu chego no mestrado é a ideia desenvolver uma ideia em torno das estratégias de ensino, né? E aí começo a estudar a questão da investigação enquanto princípio didático-pedagógico. Não só na educação básica, mas também na formação de professores. E aí eu entro no doutorado com essa ideia de projeto, né, de trabalhar a investigação tanto como princípio didático, tanto como princípio formativo de professores. E a partir daí, no doutorado, eu me aproximo de um projeto de extensão chamado Cirandar, Rodas de Investigação desde a escola, onde é o meu campo empírico de investigação, que eu então desenvolvo a pesquisa nesse viés, né, tanto da formação de professores, a investigação na formação de professores e a investigação também como princípio didático, né, para ensinar e aprender ciências, desde a educação básica à formação a nível superior. Mas tu pulou uma parte na tua história, Charles. Quero saber se tu sempre quis ser professor. Conta aí eu quero um pouquinho antes, vamos ver o que... E professor de física aí, né? Professor de física, por que escolher ser professor de física? E por que a física, né? Não, então, durante a educação básica, na verdade, eu sempre tive um contato grande com a física. O meu pai, com a física e com a escola, né? Eu morei 10 anos dentro de uma escola, dentro do hoje KVG, né? Colégio Agrícola Visconde da Graça, em Pelotas. E meu pai era funcionário do KVG. E ele trabalhava numa máquina térmica dentro da escola, dentro do KVG, que ele é caldeirista, né? Trabalhava na caldeira da escola, fornecendo energia para o refeitório. E ali eu já tinha contato, tanto com essa máquina térmica, né? Com a física, tanto já. Com a física, de certo modo, e também com a escola, com o colégio. Eu morava dentro de um colégio. Então, finais de semana, a gente ia para a caldeira, né? E eu ficava, às vezes, na caldeira, ficava brincando de professor, né? Nas salas de aula que ficavam abertas na época, né? E a partir dali comecei a ter essa relação com ser professor, vamos dizer assim, brincar de ser professor, né?
E associado a isso, eu sempre tive uma certa facilidade com a matemática, com as ciências de um modo geral, depois do ensino médio, com a física, né, uma certa facilidade. E foi num seminário, aí já morando em Rio Grande, um pouco mais adiante, um seminário da universidade, onde eu conheci o curso de física, conheci os laboratórios da FURG, né, e ali me chamou muita atenção, e foi onde eu quis entrar, né, inicialmente, no curso de física voltada para física médica, formação de físico médico, mas ao longo do curso eu tive uma tendência, assim, uma inclinação maior, né, para seguir a área da licenciatura, principalmente a partir de algumas experiências, né, como professor voluntário. Eu entrei em 2008 na FURG, no curso de licenciatura, na época era curso de licenciatura e bacharelado, né, entrava junto. E já no segundo semestre ali de 2008 eu tive uma oportunidade de um curso popular, né, para trabalhar a disciplina de física, na época era pré-vestibular, e eu não tinha feito a escolha ainda pela licenciatura. E a partir do que eu entrei em sala de aula, aí eu tive a certeza que eu queria seguir a carreira de professor, né, e associado a isso também a carreira de pesquisador na área do ensino, né, que é um tema que é uma área relativamente nova, né, e que merece muita atenção nossa, né? E foi a partir daí que eu decidi seguir a carreira de professor. É legal que quase ninguém decide de cara, né? Isso é sempre vai pelo ladinho e daí, claro, por causa da desvalorização e tal, tu não acaba não achando que tu vai morrer de fome, né? Que pode acontecer realmente. Mas é interessante que tem essa similaridade, né? Eu também fui pela engenharia, daí quando eu vi, fui para física, para licenciatura, mas sempre vai costeando. E até essa questão da questão salarial, né, da valorização profissional, é uma luta constante, com certeza, mas professor, dificilmente mais de físico, professor de física, vai ficar desempregado. Né? Sim, claro. Praticamente hoje, nossos estudantes, né, e aconteceu isso comigo também, antes de acabar o curso em 2011, né, 2011, 2012, eu já estava trabalhando no estado do Rio Grande do Sul, né, na educação básica. Já estava atuando também em escola particular, antes mesmo de formar, né. E a gente vê isso com os nossos estudantes aqui da FURG, né. Antes mesmo de formar, já estão atuando também na educação básica, pois a demanda é muito grande, né, a falta de professores de física. Sim, sim. Bem, vamos seguir então agora indo pro tema. Agora tu respondeu mesmo a pergunta, né? Porque eu fiquei... Não, eu ainda vou fazer mais uma pergunta ali. Como assim tu morava na escola? Tava falando de forma figurativa ou era realmente? Realmente. O KVG, o Colégio Agrícola Visconde da Graça, fica em Pelotas, ele tinha na época, ou tem ainda, não sei, a vila de funcionários e estudantes internos. Né? Assim é a Escola Técnica Agrícola em Viamão, a ETA, aqui perto também. Os professores moram na escola e coisa e tal. Isso. E na época, o KVG era da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, hoje está associado ao IFSU, se eu não estou enganado, né? Sim. E lá tem vários cursos, né, na época também. E então meus 10 primeiros anos de vida foram realmente dentro do colégio, aquela vivência de colégio mesmo, né, é uma escola muito movimentada, vem estudantes de toda a região do estado, aí alguns estudantes da região sul, né, do estado, e alguns estudantes ficam internos, né, ficam morando dentro da escola, e alguns funcionários também na época moravam dentro da escola. Mas hoje, Charles, eu não cheguei a morar na escola, mas minha mãe era professora de história, de vez em quando ela me levava, né, porque não tinha onde me deixar, e ela me esqueceu na escola uma vez, então eu morei um pouquinho, na escola desse jeito aí. Mas também passou pela escola. Minha mãe também era professora, eu passei algumas noites na escola, mas ela não me esqueceu lá, pelo menos. Então tá, Charles, para começar agora entrando um pouquinho mais no tema da investigação, a gente sabe que não existe um sentido único para a questão da investigação, para a expressão, mas a gente queria que tu desse um pouquinho uma visão geral do que é investigar no ensino, de uma forma geral ainda. Então, a gente pegar o termo, como o Tobias fala, né, o termo investigação, e eu gosto de falar do termo investigação, né, ele é muito polissêmico,
né? Dependendo da onde tu fala, a partir de qual referencial teórico tu fala, ele vai assumir um sentido, né? Alguns sentidos mais uma ideia de investigação mais fechada, né? Tipo um passo a passo, uma ideia de uma investigação mais aberta, né? Eu tenho estudado, né, principalmente a partir de Gordon Wells, Vygotsky, né, uma ideia de investigação dialógica em sala de aula, né? Tanto que algumas vezes a gente fala em indagação dialógica, enfim. E procuro não falar em ensino por investigação, por entender que é uma linha teórica que se segue, né? Por isso que eu costumo falar da investigação. E se a gente olhar para o termo investigação, a gente vai perceber que ele está presente, né, no currículo, vamos dizer assim, nos documentos oficiais, desde a origem da disciplina de ciências na escola, né? A ciência, ela surge em contrapartida à matemática e à gramática que tinha na época, né, como uma disciplina diferente dessas, né? Uma disciplina que tem a investigação, que tem a observação, tem aquela questão do rigor científico, né? É essa a ideia inicial, assim, da investigação. E aí a gente vai passando ao longo dos tempos, né, e vai vendo que esse termo investigação vai assumindo esses diferentes significados de acordo com as tendências econômicas. Por exemplo, na própria corrida espacial, né, entre Estados Unidos e União Soviética, a investigação na escola assume um caráter extremamente científico mesmo, né? Do desenvolvimento do método científico em sala de aula, da formação do cientista, né? Existia até o projeto Um Cientista por Casa, enfim, nos Estados Unidos. Aí depois vem a questão da crise ambiental. Então o termo investigação perpassa a resolução, passa a ter um sentido da resolução de problemas práticos de uma sociedade, né? Então esse termo ele vai sofrendo influências ao longo da história. Então é difícil, né, Tobias, a gente definir o que significa de fato a investigação. A gente pode buscar no dicionário, né? Investigação é indagação, é inquirição, é a busca por algo, sim, né? Tá, e assim, ó, tu falaste, Charles, né, sobre o termo investigação, né? E o ensino por investigação. Então, no que consiste, né? É um método? Como é que tu pode nos introduzir esse assunto de ensino por investigação? Então, o ensino por investigação eu entendo como uma abordagem de ensino, né? E que determinados pesquisadores vão dizer o que tem que ter essa abordagem, se aproximando muito de um método, né? Faça isso, depois faça aquilo, né? Eu entendo que a investigação em sala de aula tem algumas questões a serem consideradas, né? E eu tento fugir um pouco da ideia do método, né? Eu entendo que a investigação, o professor, junto com os seus estudantes, ela reinventa essa abordagem de ensino em sala de aula, né? Pois ela pode surgir, uma investigação em sala de aula pode surgir de forma espontânea, por exemplo, né? Ou pode ser induzida pelo professor. Eu entendo que tem que ter um problema, né? E esse problema, seguindo Paulo Freire, ele surge de uma contextualização, de uma problematização, né? O problema ele emerge dentro de uma problematização que está atrelada, né, articulada à temática do currículo, né? A gente não pode se distanciar desse currículo, certo? E aí, conforme a gente vai avançando nos anos escolares, essa problematização ela vai se tornando mais complexa, uma vez que a gente vai se tornando cada vez mais abstratos no conhecimento, né, e cada vez mais disciplinares. A gente conversa muito com professores da educação infantil e essa investigação na educação infantil ela parece ser mais natural com os estudantes, né? Pois tem um currículo mais aberto, não é que tem um currículo que deixe fazer, né? O estudante faz o que quer, não é isso, né? Mas existe uma liberdade maior, sim. Enquanto que, conforme a gente vai avançando, a gente tem um currículo a ser trabalhado, um currículo a ser... Parece que vai enrijecendo, né? Quando eu vou procurar sobre ensino por investigação, realmente o que mais aparece são trabalhos voltados para a educação infantil, né? O ensino fundamental. Parece que vai ficando mais difícil ao longo dos anos de fazer Pois eu acho que as fronteiras entre as disciplinas não são tão estabelecidas, né?
como vão Exato. se tornando, né? Exato. Conforme a caminhada vai aumentando lá na educação básica, né? A gente vai entendendo cada disciplina na sua caixinha, coisa e tal, ou se faz entender que é assim, né? E eu acho que na educação infantil, então, tem essa liberdade, parece que tem, pelo menos, né? Aonde a gente tem quando a gente tem esse conjunto que é, vamos dizer assim, ó, um ambiente, criar esse ambiente quase caótico, né, de conversação, a gente acaba passando as fronteiras disciplinares. Né? E aonde eu passo as fronteiras disciplinares, por exemplo, uma pergunta do estudante, nem sempre ela vai ser respondida apenas pela física ou apenas pela matemática. Eu vou precisar de outra disciplina para me ajudar a responder. E como a gente é extremamente disciplinar, a nossa formação é assim, eu preciso do outro para trabalhar comigo, né? E aí que começa a criar as dificuldades. A questão da interdisciplinaridade é um movimento muito difícil, né, de se fazer na escola. Esse movimento de ser interdisciplinar envolve a conversa entre outras áreas, entre 2, 3 professores, 3 professores com os estudantes, né? Então, quando eu entendo que a investigação, ela acontece na indagação do professor para os estudantes e dos estudantes também para o professor, né? E esse movimento não é um movimento disciplinar, ele é um movimento que rompe essas fronteiras. Então, assim, né? Charles, né? Como é que tu entende, então, que sejam, né, as principais características do ensino por investigação? Deve ter um conjunto de características, né, pelo menos, que vão dar forma, o que vão dizer que lá é um ensino por investigação. Né? Então, é a questão da problematização, né? Eu entendo que o problema a ser investigado, ou o objeto a ser aperfeiçoado, a gente trabalha com um autor chamado Gordon Wells, que vai trabalhar com essa ideia de objeto aperfeiçoável. Pode ser um conhecimento, pode ser uma pergunta, né? Ele vai surgir nessa problematização. Né? E essa problematização, quem faz, por ser o sujeito mais experiente e também tem essa intencionalidade pedagógica, né, que perpassa a ideia do currículo, é o professor que faz. Né? Essa problematização. Envolver os estudantes nesse problematizar para criar problemas a serem investigados. E aí, na investigação, que é o processo, né, de construção de argumentos, ele trabalha com evidências, trabalha com registro, né, a importância da escrita durante esse processo. A gente faz ciências com registro, né? A importância do diálogo, né, durante esse processo. A importância do diálogo entre professor, estudante e estudante e sujeitos externos também à escola. Né? A gente tem alguns exemplos aqui em Santo Antônio da Patrulha, dentro da própria Mostra do Conhecimento, em que os estudantes vêm para a universidade conversar com os professores, né, sobre um determinado tema. Então, a investigação também abrange sujeitos externos à escola. E, principalmente, né, a comunicação daquilo que eu estou aprendendo, não só como um momento final, né, estanque lá normalmente acontece nas feiras de ciências, mas não só nesse momento, mas durante todo o movimento. Cada aula, na verdade, ela é uma oportunidade para se criar novos problemas, para se criar nessa conversa, na interação entre os sujeitos que se constrói conhecimento. E eu falar o que eu estou aprendendo para o coletivo, dentro da sala de aula, ele é fundamental. Certo. E tirando, né, a gente pensa essa questão então da problematização que tu traz forte, né, que parece uma coisa realmente bem característica do ensino por investigação, a questão do diálogo, tem a questão da interação com o meio, né, social, que tu tá falando, entre professor e aluno e entre a comunidade, entre professores e alunos. Então, me parecem características bem fortes do ensino por investigação. Mas quando eu penso ainda em ensino por investigação, ainda me vem forte a questão da experimentação, né? Da experiência em sala de aula, do laboratório didático. E aí eu queria saber o que é o ensino que não seja por investigação, só para a gente conseguir ir delimitando um pouquinho mais, com mais precisão, assim. Essa é uma questão importante, né, Tobias, que às vezes a gente pensa que para desenvolver um ensino por investigação em sala de aula, eu preciso ter um super laboratório, né? E não é verdade, né? Às vezes o grande laboratório, o super laboratório, ele é tão pouco investigativo quanto a sala de aula, por exemplo, né?
É mais para reproduzir alguma coisa, às vezes, né? Do que para Exato. Uhum. produzir ou construir, né? Exato, exato. Normal, o laboratório às vezes é comprovação de alguma lei, alguma teoria, né? Segue o passo a passo, né? Por exemplo, quantas vezes no laboratório, laboratório de ciências de modo geral, eu tive a oportunidade de elaborar perguntas. Pô, elaborar pergunta é um princípio da ciência, né? A ciência ela se desenvolve a partir do questionamento, né? A partir da pergunta do cientista. E aí a partir daí que começa a investigação. Em quantos laboratórios realmente o estudante elabora a pergunta e com a ajuda daquele laboratório resolver buscar a resposta argumentada para aquela pergunta, né? Então, se tu me pergunta o que eu não considero hoje por investigação, não considero aquele ensino roteirizado, né? Aquele ensino onde o estudante não tem oportunidade de falar, né? Onde é o professor que sempre fala, é o professor que resolve, é o professor que leva a pergunta, leva a solução, né? E o estudante apenas reproduz. Né? Então, isso para mim não seria a ideia da investigação. E aí, né, Tobias, é legal a gente falar assim que a investigação é uma abordagem. E dentro dessa abordagem a gente pode ter várias denominações, vamos dizer assim, né? E depende muito da onde, a partir de onde estamos falando, né? A gente vai ver o ensino por investigação muito ligado, conexo a uma ideia norte-americana, né? Quando se usa o ensino por investigação. Mas a gente também vai ver outras abordagens que também são investigativas, como, por exemplo, o educar pela pesquisa, né, traduzido aqui no Brasil por Pedro Demo, a professora Maria do Carmo Galeazzi, que vem de uma ideia mais de língua espanhola, né? Então, são abordagens investigativas, né? Pois é, Charles, eu até pedi para ti que me falasse um pouquinho, na literatura, né? Me falasse um pouquinho na literatura, quem fala de ensino por investigação, né? E como é que esse tema surgiu na área? Tu falou um pouquinho já, mas podia dar uma estendida mais nessa questão? Então, como eu falei, né, o termo investigação ele perpassa as diferentes épocas, diferentes etapas, né, da história da disciplina de ciências, vamos falar assim, né? Atualmente no Brasil a gente tem o grupo da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, junto com a professora Lúcia Saceron, que é a referência quando a gente fala de ensino por investigação no Brasil. Né? Tem um grupo também em Minas Gerais que trabalha muito também com ensino por investigação, liderado lá pela professora Eliane Sá. E tem essa ideia também do educar pela pesquisa, que vem do professor Pedro Demo, da professora Maria do Carmo Galeazzi, né, que vai falar mais dessa questão da investigação como abordagem, não tentando trazer um método, né, mas sim trazendo alguns aspectos a serem considerados, esses que eu falei para vocês, a questão do questionamento, da comunicação, da construção de argumentos, né. Tem um autor, né, inglês, que é o Gordon Wells, que se baseia traz os pressupostos, né, da teoria da atividade histórico-cultural. Então ele se baseia, traz a investigação a partir dessa perspectiva, né, que nos ajuda a compreender quais são as ações dos estudantes e também as ações do professor em sala de aula no desenvolver a investigação. Esse autor traz essa ideia do objeto aperfeiçoável, né? Eu entendo, por exemplo, o objeto aperfeiçoável pode ser um material, pode ser um protótipo de alguma coisa, ou até mesmo uma pergunta, né? E a partir dessa pergunta trabalhar com as experiências dos estudantes, a busca pelas informações para construir esse argumento, né? E a construção do conhecimento acontece nesse movimento de interação entre os sujeitos. Pois é, agora que tu falaste de interação entre sujeitos, né? Tu falou anteriormente sobre Vygotsky, né, coisa e tal. Como é que o ensino por investigação conversa com as teorias da aprendizagem, né? Ou alguma corrente filosófica? Tem alguma relação bem próxima, assim, que o pessoal costuma trazer junto quando está tratando de ensino por investigação? Então, principalmente através de Vygotsky, né? Através de Vygotsky que vem essa ideia da interação, do diálogo, do registro em sala de aula, né? A partir da teoria socio-histórica, né? De Vygotsky. E vai mudando com o tempo, né, Charles? Como a gente estava dizendo lá do início, quando tu falou dos grandes projetos, que é onde nasce basicamente a área de pesquisa e ensino, em ciências, né?
tu tem também já essa abordagem, a investigação aparece forte, né? Mas lá o objetivo ainda era muito a questão de formar o pequeno cientista. Eu quero ensinar as habilidades que os cientistas têm no laboratório para os alunos, né? Para que eles queiram ser cientistas também, né? Basicamente tinha essa noção. Isso vai evoluindo com o tempo, né? Isso a gente não vai muito longe, né? Do movimento da matemática moderna, né? Toda a intenção de trazer aquela linguagem formal para o ensino e para a educação, coisa e tal, né? Também visando o aluno como um matemático, né? Então teve toda uma questão histórica que a gente pode abordar em outro momento. Essa questão de formar, né, para formar pequenos cientistas, ela foi duramente criticada, né, Charles, ao longo do tempo ali, e teve várias mudanças sobre para quem ensinar ciências, né, para quem ensinar física, para quem ensinar matemática, acho que dá para incluir também. E eu vejo que, pensando historicamente nas influências filosóficas, teóricas, é muita questão de a concepção de ciência que está por trás, né? O que a ciência influencia no ensino por investigação, né? O que a pessoa, ou a época ali, os teóricos, os pesquisadores, professores da época vão entender por ensino por investigação. Então, tu tem nesse início essa questão da ciência com o método científico, né? Uma ciência rígida, que tem uma fórmula muito experimental. Isso perpassa, então, o que acontece lá na parte do método de sala de aula, né? O método de ensino. Isso vai mudando, até se a gente pensar hoje, a gente tem a questão forte da alfabetização científica, né? Então, isso aparece como... por trás disso ainda tem uma nova concepção de ciência, né? Mais moderna, contemporânea, que rechaça a ideia de ter um método científico único, rechaça a ideia do método indutivo, né? A questão de entender a ciência como uma construção social complexa, né? Que não leva a verdades absolutas. Todo esse movimento de reconstrução do que é ciência, que acontece principalmente no século XX, né? Ele acaba modificando o próprio ensino por investigação. É isso que eu percebo, assim, sabe? E hoje, isso que tu nos apresenta me parece muito com essa visão mais contemporânea de ensino por investigação. Exatamente, né, Tobias? Na verdade, né, até o século XIX, se a gente pensar, a disciplina de ciência surge como uma ideia de disciplinar a mente, né, dos estudantes, uma ideia indutivista do ensinar ciência. E a contar do século XX, vamos dizer assim, se a gente conseguisse demarcar, a educação científica ela deixa de ser uma maneira de disciplinar a mente, né, através do raciocínio indutivo e passa a se voltar a valores sociais das ciências. E nesse sentido, a escola ali deveria considerar a necessidade de formar cidadãos pertencentes a uma sociedade democrática e que tivesse postura crítica, reflexiva, né, e atuante em acontecimentos de experiências diárias. E nesse cenário, né, nesse cenário, as ideias do filósofo e pedagogo, né, e também crítico dos modelos de ensino predominante na época, John Dewey, surge como uma possibilidade de transformação da sociedade. Para esse filósofo, né, a escola deveria levar em consideração os interesses dos estudantes e os problemas correntes da sociedade, aí pautada numa convicção de democracia e ciências que contribuem para o progresso da sociedade. Então, nesse sentido, aquela ideia que a gente tinha até o século XIX do experimento, né, do experimento de laboratório, de bancada, o significado da palavra experiência, ela acaba sendo transformada, né? Mas a experiência aí passa a ser entendida como não estando mais associada apenas às aulas práticas, né? Mas sim às atividades humanas. Então há uma ressignificação da palavra experiência e com isso uma ressignificação também dessas práticas de investigação em sala de aula, né? A investigação aí leva em consideração alguns aspectos que o cientista traz, né? Mas não traz a questão do método científico em si, né? Apesar das primeiras ideias de John Dewey trazer o método científico, né, como base. E aí, a partir desse momento de ressignificação da ideia de experiência,
que acaba trazendo outro significado para a investigação, né? E aí que vai surgir ao longo do tempo a própria questão da alfabetização científica, né, na formação dos sujeitos críticos, associado a outros movimentos, como o CTS, por exemplo, né? É bem nesse sentido. É quase como o ensino por investigação, ele basicamente nos conta a história da área. Como vai evoluindo teoricamente também, porque isso é muito bom, sabe? A gente frisar isso, que quando a gente procura, um professor vai procurar sobre ensino por investigação, muitas vezes ele quer saber na prática como fazer, mas é interessante a gente saber que para cada prática dessas que tu encontra num livro ou no outro, tu tem uma concepção diferente do que é a própria ciência, do que é a própria área do ensino de ciências. Então, como tu vem falando, ali, uma hora é para formar o cientista, um pequeno cientista, outra hora é para formar uma sociedade mais democrática, outra hora é para formar, né, cidadãos capazes de tomarem decisão sobre questões sociais, questões científicas, né? Tu citaste o Freire também, que entra nessa pegada. Então, tem todo um histórico, uma bagagem que sustenta a própria prática que a gente escolhe fazer, né? E aí vem outra questão, até antes do Lucas entrar na questão da sistematização, a gente fica pensando, né, para que serve esse ensino por investigação? Porque eu posso pensar, e eu acho que muita gente acaba pensando assim, que eu vou usar o ensino por investigação para ter uma melhor compreensão do conteúdo. Eu posso pensar isso. Ou eu quero o ensino por investigação para ensinar meu estudante as competências necessárias para trabalhar num laboratório de física ou de química, por exemplo. Ou eu quero formar um cientista. Então, esse para que serve o ensino por investigação é o que diz o que tu vai fazer depois, né? Exato. Como tu vai sistematizar. Eu acho legal. E até como tu entende, o que tu entende por objetivo do ensinar ciências, né? Se tu entende que o objetivo do ensinar ciências é formar sujeitos para laboratório, por exemplo, capazes de desenvolver novos conhecimentos, tu vai trabalhar o ensino por investigação de uma forma, né? Mas tu entende que é uma ideia mais social, formar cidadãos críticos, né? Cidadãos criativos, né? Tu vai abordar o ensino por investigação talvez de outra forma em sala de aula. E até eu tenho um artigo publicado, Tobias e Lucas, que eu faço justamente esse paralelo que tu fala aí da evolução da disciplina, né? Da educação em ciências com o ensino por investigação, né? Com a ideia da investigação. E eu vou trazendo a investigação em cada período histórico, né? Da evolução, né, das ciências e o enfoque que é dado a ela, né, que é dado à investigação. E um artigo que está publicado na revista Tema, né, depois eu posso deixar aí como referência para... Claro, faz o favor. E para o professor, aquele que está nos ouvindo, né, que é professor de ciência, ele quer uma aula com viés do ensino por investigação, né? Então, existe alguma sistematização que caracteriza ou identifica o ensino por investigação? O professor ele trabalha com ensino por investigação porque trabalha de tal maneira. E como é que é isso aí? Existe uma sistematização que identifica aquela prática como ensino por investigação na sala de aula? Então, Lucas, eu diria que tem alguns aspectos a serem considerados, né, para desencadear esse processo em sala de aula, né? E esse processo ele vai ser reinventado pelo professor, pelo coletivo. Uma das ideias que eu trago sempre que nos meus textos, né, que não é colocar o estudante como protagonista do processo. O protagonista do processo é o coletivo, formado por estudantes e professores, tá? Mas sim, tem alguns aspectos que é o professor que propõe. Por exemplo, como eu falei lá no início, tem uma intencionalidade pedagógica a escola, né? Então, a primeira coisa é delimitar qual é o campo que eu vou estudar durante o período, né? Durante a investigação em sala de aula pode se dar em uma aula, em uma semana, em um mês, em um ano, em 4 anos, tá? Então, isso que delimita é o professor. Né? A primeira coisa é delimitar o currículo e trabalhar com temas, né? E esse tema, aí Paulo Freire, a gente vai aprender muito com Paulo Freire, né? Que tema é esse?
né, que está atrelada ao currículo escolar. Né? Esse tema, qual é o sentido desse tema para aquele coletivo? Né? Então, a primeira coisa é delimitar. E essa delimitação, eu entendo que acontece a partir de um movimento de problematização. Né? Eu posso trazer questões, contradições, trabalhar com contradições para desencadear esse processo em sala de aula. Né? Posso trabalhar com já questões já prontas, né? Questões iniciais, vamos chamar assim, que ao movimento que vai se desenrolar, elas vão ser aperfeiçoadas. E aí, a partir disso, a partir dessa contradição, desse movimento de debate em sala de aula, né, de contextualização, enfim, é que o professor pode ajudar os estudantes, né, a construir perguntas, né, construir novas contradições, e são essas perguntas que vai desencadear esse processo de busca. Né? E esse processo de busca pode acontecer de diferentes formas. Pode acontecer no laboratório, né? Pode acontecer através de um experimento, pode acontecer numa entrevista, né, com um sujeito externo, uma pesquisa no livro didático, pesquisa na internet, pode acontecer na leitura. Né? Mas durante todo esse processo de busca, que seria o ponto central da investigação, né, que é a construção de argumentos, argumentos com base em evidências, né, esse processo ele é dialógico, esse processo de conversação, acontece na conversação em sala de aula, acontece na comunicação, acontece inclusive na elaboração de novos problemas, né, de avançar nesses novos, nessas questões de aperfeiçoamento, acontece com o registro, né, principalmente a escrita em sala de aula é importante, a fala do estudante é importante. Né? E tu teria algum exemplo para dar para nós, Charles, assim, de uma pesquisa de algum aluno teu ou tua mesmo de aplicação, né, prática do ensino por investigação? Então, eu agora num curso de especialização, a gente trabalhou desencadeou a investigação com os professores, né? E já fiz isso também nas aulas de física a partir de uma imagem. Né? Era uma imagem, uma imagem que numa revista falando sobre o aquecimento global, né? E a partir dessa imagem a gente problematizou a questão do aquecimento global, né? Com os professores, e aí perguntamos o que sabemos sobre o aquecimento global, né? Se sistematizar em uma frase, e o que queremos saber sobre. E aí a partir daí montamos um mural, né? Um mural de perguntas. E com esse mural de perguntas, a gente sistematizou com a turma, isso tudo com a turma, de forma remota, né? Sistematizamos essas perguntas dos professores, né? E elencamos 3 ou 4 perguntas, e a partir daí iniciou o processo de busca, né? A tentar responder aquelas perguntas de forma argumentada, com base em outros estudos, né? Ou até mesmo criar algum protótipo, né? Para mostrar alguma coisa, e no final se elaborou painéis, né, de comunicação daquele conhecimento, de uma forma bem sistematizada, assim, né, Tobias e Lucas. E democrática, né, também. E democrática, nas perguntas, né, isso é legal. Exato. Outra ideia também foi na física básica, que a gente trabalhou algum tempo atrás, foi cada estudante escolher um experimento. Cada estudante escolheu um experimento, podia copiar da internet o experimento. Né? E, a partir disso, elaborar perguntas para o experimento. Cada estudante tinha que elaborar uma pergunta, né, para o experimento. E, a partir dessa pergunta, aperfeiçoar o experimento. Ou seja, o experimento era o objeto, né, o objeto aperfeiçoado. E, a partir disso, cada grupo, cada turma foi aperfeiçoando o seu experimento, né, para tentar chegar aí há uma ideia de que a gente está trabalhando com algumas leis, né, da física. A ideia era comprovar as leis da física ali, né, veja que era bem focado mesmo o experimento. E a partir disso os estudantes durante 2 semanas, se eu não me engano, aperfeiçoaram o experimento e produziram vídeos falando sobre o processo, né? Então uma outra ideia também de busca, né, de construir os argumentos aí em torno do experimento. Sim. É uma coisa que eu estava pensando agora, que talvez um professor interessado ele vai perguntar, né? Como que o próprio
a apresentação do conteúdo ela entra, ela está muito em função, quer dizer, tu tem um problema, daí os alunos vão começar a buscar a solução para esse problema e a partir disso eles vão ver a necessidade de entender melhor um certo conhecimento científico, né? Mas eu poderia também, se eu achar que é necessário, até para entender o problema às vezes, ter uma aula sobre um conteúdo específico antes, né? Eu acho que isso é bem flexível, né, Charles? Exatamente, Tobias. Não é uma regra, né? Pode ser antes, pode ser durante. Eu já trabalhei dessa forma, onde os conhecimentos vão aparecendo. E conforme vão aparecendo, a gente vai sistematizando esses conhecimentos, né? Ou também posso ter a aula, né? E ter o experimento, ter a investigação sendo desenvolvida ao longo das aulas também, né, com 10, 15 minutos no final de cada aula para a gente conversar sobre o que os estudantes estão fazendo, né? Isso também vai muito como o professor se organiza, né? A tendência, se a gente for ver, é sempre o professor levar o problema, né, e já mais ou menos mapear, né, o que vai aparecer. Se aparecer algo diferente, o professor acaba saindo da zona de conforto, né? Acaba, por isso que gera, às vezes, um conflito, né? Se eu trabalhar dessa forma, né, vai aparecer coisas aí que eu não vou dar conta. E aí, o que eu faço? Né? Mas também tem que entender que o professor também é um sujeito aprendente, né? Também é um sujeito que está desenvolvendo conhecimento. É isso. O Rubem Alves Pode falar. Não, o Rubem Alves que falava, né, quando está trabalhando com um tema ou com algo, um questionamento, né, que o conteúdo ele vem pela banda, ele vem pelo lado, né, não vem ao centro, né. Ele acaba vindo de alguma maneira, porque tu vai trabalhando com conhecimento, né. Talvez ele não venha encaixotado, ele não venha com o nome dado específico ou venha de antemão. Tá? Ele vem junto pelo lado, a gente vai percebendo e vai trabalhando com ele conforme a necessidade, né. Isso é muito o conhecimento sistematizado, né, Lucas? A gente trabalha com conhecimento sistematizado. E quando a gente pede para os estudantes fazer perguntas sobre um determinado assunto, a pergunta não vem sistematizada. Né? Pode surgir coisas que o professor... Por isso que gera esse desconforto, muitas vezes, né? Parte do professor. E esse seria, na verdade, um processo parece mais natural de aprendizagem até, né? Tu investigar aquilo e tu vai buscando o que tu precisa para responder uma questão, parece muito mais natural, né? Mas ao mesmo tempo eu penso que o professor que vai planejar uma atividade de investigativa, ele vai ter um certo planejamento, né, Charles? De tipo, alguns conteúdos eu sei que podem surgir ao tentar responder essa questão, então tu tem uma preparação prévia ali que o professor vai fazer, mas ele vai estar aberto a novos horizontes que vão aparecer. Mas tu, ao mesmo tempo tu ainda tem um planejamento, porque eu acho que dependendo quem escuta, às vezes, pode pensar que é algo muito solto, que na verdade não é, né? Não e aí que vem a dificuldade para o professor, me parece, porque se fosse realmente solto, seria deixar os alunos resolverem ali, mas o papel do professor de direcionar as discussões, né, de conduzir a turma, de parar, chegar no momento, saber o momento certo de parar. Agora vamos ver, então, vamos sistematizar esse conhecimento que vocês aprenderam, porque quando tu deixa no momento da investigação, os alunos vão seguir por concepções errôneas, né, equivocadas da ciência, né, então tu vai conduzindo, vai levando até tu chegar num momento que, olha, esse aqui é o conhecimento, né, aceito, Exato. Vamos sistematizar e daí dar o passo seguinte. Então... Exato. Até porque na educação básica há uma passagem da linguagem comum usada para uma linguagem científica, né, para uma linguagem aceita, né, vamos dizer assim. Sim. E esse processo quem faz é o professor. Né? E até mesmo o professor dizer, não, isso aqui não é agora que a gente vai trabalhar, né? A gente tem que seguir para esse outro caminho aqui também. Então isso também é o papel do professor, não é o deixar fazer, né? Não é o estudante fazer tudo sozinho, mas também não é o professor levar tudo para o estudante. Por isso que eu falo, é um trabalho coletivo, né? Onde o coletivo, professor, e o ideal seria professores, né? Trabalhar de forma interdisciplinar e estudantes, né? Então é um trabalho realmente nesse sentido coletivo, né? Sim, sim. E já indo na mesma linha do que a gente está falando, a gente queria saber um pouquinho quais são as dificuldades que aparecem, assim, não sei se na literatura ou até na própria prática, né, das tuas implementações, que o professor pode
enfrentar, né? Quais as barreiras que o professor pode enfrentar quando ele tenta fazer um ensino por investigação? E talvez como superar elas também, né? Nessa perspectiva mais dialógica, né, Tobias, é a questão cultural mesmo, né? O estudante e o professor estão acostumados ao professor levar tudo para o estudante e o estudante receber tudo na escola ou na sala de aula, na universidade. Quando eu falo escola, estou falando também da universidade, tá? Entende-se desse modo. Essa questão cultural do estudante também falar, né? O estudante também ser coautor dessa aula. Porque quando eu faço esse movimento, o estudante é coautor da aula, o estudante também direciona para onde a gente está, para onde a gente vai, né? Então as questões, o costume de escrever, a gente tem nas disciplinas exatas que o escrever não é importante, né? A gente escreve em tópicos, mas é importante o estudante descrever o que ele fez, né? Isso é extremamente científico, a descrição do fenômeno, a descrição dos acontecimentos é extremamente científica e é importante, né? Então, escrever na disciplina de física, escrever na disciplina de matemática, isso eu encontro muita resistência dos estudantes. Posso trabalhar nas minhas aulas muito com cartas, né? Vamos escrever uma carta sobre o que nos aconteceu, né, durante essa última semana de aula, por exemplo. Ou vamos escreva uma carta sobre o que você fez para chegar a um determinado conhecimento, né? E a gente percebe que a dificuldade inicial de escrever, mas isso a gente só vai ultrapassar essas dificuldades escrevendo. A gente só aprende a escrever escrevendo, né? Então o escrever como fundamento necessário na questão da investigação. Então, respondendo a tua pergunta, enxergo as questões culturais, essas barreiras, né, que a gente tem muito, muito fortes ainda na nossa área. Mas olha só, Charles, só para complementar, né? Eu já tive situações em sala de aula onde eu sugeri uma atividade para os alunos para eles levantarem, só a nível fundamental, para fazer medições e coisa e tal. E muitos alunos, não, senhor, passa uma coisa no quadro aí, né, só, a gente copiar e coisa e tal, né, porque é mais fácil, estão acostumados a fazer, não vai ter problema nenhum, eles vão poder copiar e esperar eu corrigir no quadro e depois copiar no caderno, né, e na graduação também não é diferente, né, quando tu propõe alguma coisa que eles tenham que se movimentar, ou eles têm que compartilhar aquilo lá com os colegas professores, não é fácil, né, realmente é algo que tem que ser, é um paradigma que tem que ser, né, desconstruído, quebrado, né, não é fácil, realmente. Exatamente, Lucas. Então, né, Charles, já a gente se encaminhando mais para o final, né, Charles, da nossa conversa, a gente tem bastante coisa para conversar. Era legal se nós tivéssemos futuramente uma sala, nós três trabalhássemos juntos para poder conversar. Seria interessante, né? Eu acho que a gente ia se dar bem, cara. Tem um papo legal, acho que tem afinidade com a coisa. Para quem não sabe, né, já que tu falaste isso, né, para quem não sabe, a gente divide sala na FURG. Vamos dividir sala. Colegas, vamos dividir sala na FURG, a gente já vem se conhecendo bastante lá. Bom, e se encaminhando mais para o final, essa é uma pergunta que eu acho que o pessoal gosta de responder, né? Considerando toda essa discussão, então, que a gente fez hoje sobre ensino por investigação, sobre a prática do professor, né? O que eu queria saber, Charles, para ti, né? O que é ser professor de ciências? Poderia nos responder isso aí? Então, o que é ser professor de ciência? Eu entendo eu entendo o meu papel hoje enquanto professor não é dar oportunidades, né, para o meu estudante. Oportunizar o meu estudante a falar, oportunizar ele a escrever, principalmente a perguntar, né? A gente entende que a ciência ela parte do questionamento, né? O conhecimento, ela parte do conhecimento, ele é construído a partir do questionamento, né? E levar isso para dentro da sala de aula hoje para mim é um dos principais aspectos assim que eu considero. Ser professor é oportunizar situações para os estudantes, situações que eles possam criar, situações que eles possam ser desafiados, né, a inovar, a buscar, né? Então é nesse sentido para mim ser professor é oportunizar o conhecimento aos estudantes na sua essência, né, da palavra conhecimento. E olha só, está bem associado com a ideia do ensino por investigação que tu trazes, né? Exato. A gente acaba, né,
tendo essa ideia que traz como nossa aprendizagem, ou foi por meio da pesquisa, ou pela prática em sala de aula, né? E acaba construindo uma ideia do que é ser professor. É muito interessante isso aí. E para fechar, então, Charles, que a gente vai te pedir que tu, se for possível, que tu faça uma indicação de um livro ou artigo sobre esse tema, que é ensino por investigação, para o nosso ouvinte, né? Algo que seja assim, tu acha que seja balizar, para começar a discutir e problematizar essa questão do ensino por investigação em sala de aula. Então, eu vou deixar aí como sugestão de leitura, né, para os colegas interessados em aprender um pouco mais sobre a investigação em sala de aula. É um livro, na verdade, é um livro organizado pelo grupo de pesquisa liderado pela professora Maria do Carmo e traduzido pelo grupo de pesquisa, onde o livro traz os textos do Gordon Wells, né, alguns textos do professor Gordon Wells, que é o título do livro é Indagações Dialógicas, com Gordon Wells. Então, um livro que está em português, né? A maioria dos estudos do Gordon Wells a gente encontra em inglês, então é uma das primeiras traduções aqui no Brasil. Então, eu deixo como sugestão a leitura desse livro. Ele está disponível na biblioteca da FURG, de forma virtual. O título do livro, então, é Indagações Dialógicas com Gordon Wells. Perfeito, Charles, perfeito. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a tua participação, né, professor Charles. Toda essa discussão sobre ensino por investigação é muito pertinente e ela vai estar por volta dos temas que estão relacionados às tendências para o ensino de ciências e matemática, né? Então, Valeu, acho que é isso aí, Tobias. Né? Eu não sei se o Charles não quer dar um último recado, fica à vontade aí. O espaço é teu. Muito obrigado, Tobias, Lucas, pelo convite. Espero que todos curtam aí o áudio, né, o podcast dos colegas, e parabéns pelo projeto, muito significativo o projeto de vocês, inovador, né, diferente daquilo que a gente está acostumado. Muito obrigado pelo convite. Valeu, a gente que agradece. Valeu. Hoje nós conversamos sobre o ensino por investigação com o professor Charles, da Universidade Federal do Rio Grande. Se vocês tiverem alguma questão sobre o episódio, podem entrar em contato conosco através do site tendenciasecm.furg.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima!